Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e Fábio Carilli, nesta sexta-feira, deu entrevista coletiva, a primeira em seus 3 meses de Santos, que não foi depois de um jogo. Todos os jornalistas que se inscreveram tiveram permissão de fazer perguntas, e isso acabou causando boas respostas e, consequentemente, um balanço desses 3 meses por parte do próprio Carilli. Então, achei interessante, até foi a sugestão do Vinícius lá no grupo de membros, comentar algumas das respostas do Carilli que trazem um balanço desses meses do treinador do Santos. Lembrando que o Santos agora só precisa de um ponto segunda-feira contra o Flamengo ou quinta contra o Cuiabá, ou o Bahia não pontuar, não vencer, na verdade, no domingo o Fluminense. Se no domingo o Bahia não vencer o Fluminense, o Santos está 100% livre da segunda divisão, glória a Deus, ou basicamente fazer um ponto depois, enfim. Certo? Mas antes das respostas do Carilli, nós vamos fazer uma investigação importantíssima aqui. Vamos começar, vou botar Carilaço na tela, está aqui na tela. Eu quero que vocês ouçam com atenção os trechos que eu colocar. Este é o primeiro. Boa tarde, Lucas. Certo. Avança um pouquinho mais. Calma aí. Se ele conseguir fazer mais rápido, não consegui. Aqui. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Certo. Avançamos mais um pouquinho. Calma aí. Aqui. Boa tarde, Gustavo. É muito difícil. Entendi. Aí, a gente avança mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quanto? 53. Aqui. Boa tarde, Eduardo. Sim, cara, é muito... Tá bom. Aí eu fiz uma pergunta para ele. E ele fez o seguinte. Dá isso para o ano que vem? Acabou minha pergunta. É muito difícil falar sobre o ano. Onde está meu boa tarde, Fábio Carilli? Estou decepcionado, triste, abalado. Ele não me deu boa tarde. E aí, na pergunta seguinte do Guilherme Lesnock, lá do Diário do Peixe, alguém que eu gosto bastante, olha o que ele fez. Ai, Carilli. Boa tarde, Guilherme. Ele voltou na boa tarde. Pessoal, Carilli me odeia, triste, mas tudo bem. Fazer o quê? A gente segue. Uma investigação será... Não será não. Tô brincando, acontece. Mas vamos lá, vamos comentar agora sério os tópicos, apesar da falta do meu boa tarde, os tópicos mais interessantes que eu separei aqui. A primeira questão foi sobre os 3 zagueiros, né? Ele assumiu que não gosta dos 3 zagueiros, já falou isso várias vezes, e aí comentou isso aqui, ó. Já falei isso algumas vezes, o sistema também, pela primeira vez, acabei usando 3 zagueiros, né? Um trabalho com 3 zagueiros, mas foi o que a gente acreditou naquele momento que seria o melhor para essa campanha, e com isso a variação de atletas. Eu vejo que com o Felipe, com 3 zagueiros, ele se sai melhor por dentro, porque é um jogador... Pausa, porque isso é importantíssimo. Eu já falei num vídeo de membros, falei para vocês na versão aberta do canal, que tinha falado num vídeo de membros. Para mim, o maior acerto do Carilli no Santos é ter tirado o Felipe da lateral, e ele tá aí confirmando. Mais técnico, que faz o jogo andar, e para jogar com alas, a gente pensa que tem que ser jogadores com mais força, com mais velocidade, aí se encaixou melhor ali pela esquerda com o Braga, né? Então, mas isso foi tudo em cima de discussão, de treino, e para aí sim levar para os jogos, e graças a Deus os resultados foram bem mais positivos do que negativos nessa fase aí, nesse segundo. Apenas isso. Para mim, o grande acerto do Carilli foi esse. O Santos, e o vídeo de membros mostra isso, tomava vários gols nas costas do Felipe, principalmente em bola aérea. Acabou isso, né? Há quantos meses? 3, porque é o tempo que o Carilli tá aí. Eu não faço um vídeo de análise em que o Santos toma um gol de bola aérea e eu aponto. Olha como o Felipe estava de costas pro cara que veio nas costas dele. Não faço mais isso. Porque o Carilli teve esse grande acerto de tirar o Felipe de lá. Depois, ainda nesse quesito 3 zagueiros, ele foi questionado sobre negar reforços e tal, e ele falou algo que bate com esse comentário, um complemento, olha só. Por isso também que mudar para 3 zagueiros foi por conta disso também. Não ter os reforços. Os nomes que surgiram naqueles últimos dias, para ser sincero, não achava que não seria para aquele momento. Se tivesse que chegar, teria que chegar um jogador de peso, um jogador para dar
a camisa para ele entrar em campo e fazer o melhor. Então a mudança de sistema também se passou para isso, que aí você consegue ter um meio de campo mais solto. Acho muito interessante essa vontade do Carille de assumir que ele não joga hoje do jeito que ele gostaria de jogar. Isso não é ruim, é bom. Isso mostra que ele tem coragem, que ele tem capacidade de jogar de outras maneiras e que ele enxergou um defeito claro do Santos. A questão do Felipe Jonathan, a questão de que não tem dinheiro para reforços que fariam ele jogar do jeito que ele prefere, a questão do meio campo mais solto, que de fato o Santos tem, com o Zanocelo, o Felipe Jonathan, a saída, né, do Camacho, o Pirani, enfim, peças mais velozes, que jogam mais para frente do que a tirada do Sanches, né, a saída do Sanches, do que peças mais marcadoras. Eu acho que bate muito e faz muito sentido o que ele falou. Um pouquinho depois ele foi perguntado sobre os seus principais pontos positivos. Ele também foi sobre os negativos, mas eu não quero falar de negatividade. Vou falar dos positivos, que está aqui. Vamos lá. Não importa. Mas os pontos positivos do meu trabalho, principalmente, nesse momento aqui no Santos, foi fazer mais essa parte psicológica que eu não tinha feito ainda. Eu quero muita atenção dos senhores e das senhoras, claro, nessa parte psicológica. Porque isso indica que o trabalho anterior abalou os jogadores do Santos. Olha só. Tão forte, né? Chegou no clube, um clube com os jogadores olhando muito para baixo, cabisbaixo, e a gente, levanta que dá, e dando moral nos trabalhos, nos treinos, chamando para conversas individuais. Então, acho que o ponto positivo foi isso. Assino completamente embaixo dessa fala do Carille. O trabalho anterior foi tão fraco a ponto de abalar os jogadores. E ele topou pegar um clube que não só estava quebrado, resposta anterior, não dava para ter reforços, pelo menos não de qualidade, como pegou um elenco abalado mentalmente. Um Santos que ia cair se não chegasse alguém capaz, de enxergar que precisava de uma mudança tática, ele fez. 2, de enxergar que eles precisavam de uma ajuda psicológica, que ele está aí falando que fez. Apenas essa comparação achei importante trazer aqui. O cara, ele não foi direto, ele não vai falar, eu recebi um elenco abalado das mãos de alguém. Mas nas entrelinhas, você entende claramente, porque você sabe qual foi o trabalho anterior. Dentro do elenco do Santos. Agora ele vai falar dos jovens um pouquinho também. Sim, cara, é muito difícil, eu com pouco tempo de clube e ter que jogar uma responsabilidade dessa na mão dos meninos sem saber da personalidade deles. Justo. Uma equipe desse tamanho numa situação... Até porque, como eles pouco jogavam, o Ângelo praticamente não entrava em campo. Eu entendo e aceito essa justificativa de que ele não conhecia. Ele não sabia o que ele poderia tirar desses jovens. Acho que demorou um pouco demais na questão do Ângelo, do próprio Marcos Leonardo. Ainda tem algumas dúvidas sobre o Pirani, né? Porque aparentemente ele treinou entre os reservas para o jogo de segunda. Mas entendo também porque ele não colocou de cara. Porque ele não conhecia. E não conhecia porque eles não jogavam. Situação dessa, nós sabemos que é difícil, há pressão de todos os lados. Alguns não se importam tanto, Ângelo, outros claramente se importam bastante e acaba atrapalhando no dia a dia. Então a gente teve muito cuidado, mas para falar da qualidade deles, são jogadores, até na questão do último jogo, que a gente foi para Porto Alegre com 45 pontos, o nosso time mais solto, os meninos mais confiantes, faz parte do processo. Concordo. Né? Mas são jogadores qualificados e que a gente... Bota para jogar no Maracanã. Que a nossa busca tem que ser com jogadores para potencializar esses meninos cada vez mais. Concordo plenamente. Depois, inclusive, eu estou indo na ordem da coletiva, vocês devem ter reparado, foi a minha pergunta, eu perguntei sobre ideias táticas que ele possa ter já para o ano que vem, que na verdade foi uma pergunta um pouco arriscada. Por quê? Porque ele podia simplesmente fugir falando, ainda não estou certo para o ano que vem, e basicamente foi o que ele fez, mas deu para entender que ele gosta muito de ter mostrado para o público como ele tem ideias diferentes do conceito, do preconceito, né? Na verdade, que muitos tinham, ele é retrancado, Corinthians, isso não é verdade. Até contei para ele, lembrei ele que fiz uma pergunta sobre isso na primeira coletiva lá na apresentação, e tinha pedido para ele falar sobre isso, ele falou, não, na Arábia eu joguei no ataque, e jogou no ataque, ele justificou, concordei plenamente, mas ele fugiu sobre 2022, porque não está certo, eu arrisquei, ele deu aquela sabonetada, sem problema algum, um posicionamento super válido, porque de fato ele não tem um acerto garantido, né? Sou a favor, inclusive, já me posicionando aqui.
Aí ele falou sobre a permanência, mas lá para frente. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Aqui, se eu não coloquei no lugar errado. Resposta muito curta. Definir a nossa permanência na Série A, que foi para quem eu fui contratado, e que a partir de ontem, com os resultados, ficou muito mais claro. Ele está falando aí simplesmente sobre o Bruno Lima, que é da Tribuna, que fez essa pergunta. O cara tinha falado várias vezes o que ele precisava definir para poder discutir 2022, começar a buscar reforços, se reunir sobre isso, e era a permanência na Série A. Com os resultados, por exemplo, a derrota do Bahia para o Galo, ele já entende que agora sim ele cumpriu o seu objetivo, ficar na primeira divisão, e pode discutir com o Santos sua permanência. Reitero meu posicionamento, sempre falei aqui, se cai, ele tá fora, obviamente. Se ficasse, ele precisa ganhar uma pré-temporada, porque ele salvaria o Santos e teria esse direito conquistado, merecido, de dar o time para ele, monta e dá uma pré-temporada. Acho que a permanência é justíssima e acho que o Santos vai por esse caminho. Depois ele fala sobre essa pré-temporada, inclusive, e a importância, a esperança numa pré-temporada melhorando o time. E é aqui, ó. Quando você inicia um trabalho, você tem uma pré-temporada que seja de 15, 20 dias, eu não sei como vai ser ainda o ano que vem, com a cabeça limpa, sem a pressão de jogar, você... Inclusive, serão menos de 20 dias, porque se eu não estou errando nas contas, o Santos volta no dia 10, 9 ou 10, e já tem jogo no dia 25 ou 26. É bem pouco. O Campeonato Paulista, enfim, só atrapalha. Consegue extrair um resultado melhor individual e coletivo dos atletas, né? Já falei do potencial de jovens que tem aqui e a gente precisa potencializar com contratações pontuais, é isso que eu penso, mas é isso, é um futebol equilibrado, um futebol de buscar gol, de saber como buscar gol, de saber como marcar. Concordo plenamente, eu acho que se muita gente achava que ele era retranqueiro, o que felizmente nunca falamos aqui no canal, ele mostrou que sabe atacar também, e sabe jogar de forma equilibrada. Para um time com sérias dificuldades defensivas, não adianta a gente sonhar com 2010, 5-3 todo jogo. Ele prefere, eu entendo, 1-0, 2-0, se der para ir para cima, vai, mas não tem tanta peça assim. E sobre a pré-temporada, ele falou mais de potencializar os jovens do que, de fato, por exemplo, recuperar um Sanches, que na teoria precisa de uma pré-temporada para ver se volta a render fisicamente. Acho que o foco nos jovens é muito importante. Se for essa a ideia, eu concordo. A penúltima questão é muito interessante e também envolve um jovem, que é o Kaique. Uma ótima pergunta aqui do Douglas, que eu esqueci de onde ele é. Douglas, mil desculpas. Mas depois alguém vai contar nos comentários. Que foi sobre o Kaique ser volante. E o cara, ele fala que nunca pensou nisso, olha só. Olha, ainda não passou. Passou pela cabeça dele. É difícil achar zagueiro com essas qualidades, com uma leitura de marcação, com uma saída qualificada, com velocidade, com imposição física, com bom cabeceio. Concordo. A não ser que, continuando, faça uma pré-temporada e faça um teste ali para ver e eu mudar minha ideia. Mas o que ele tem jogado ali atrás, e para mim ele joga em linha de 3 ou linha de 4 tranquilamente, né? Não passou isso pela minha cabeça. Ali na frente eu posso até te dar uma resposta diferente, mas nesse momento não passou pela minha cabeça. Achei uma resposta, a pergunta ótima, parabéns ao Douglas, a resposta maravilhosa, não passou, porque a necessidade do Santos hoje não era isso, se para frente for, ele pode até analisar, mas os elogios ao Kaique são todos que a gente sempre faz aqui, e são muito justos. E a última questão foi da Isabel, a Isabel Nascimento, perguntou sobre o time tomar menos gols de bola aérea, né? Desde aquele jogo horroroso contra o Juventude, o Santos realmente melhorou muito. E aí ele comentou... Eu que agradeço. Obrigado. Além do trabalho, característica dos jogadores. Então, com isso, não só pela qualidade, mas o Zanocelo nos ajuda também muito na bola aérea. O Luiz, colocando um zagueiro a mais, a gente teve um jogador mais alto. Ele não gosta de 3 zagueiros, mas deu já nos ajudou bastante. Talvez a continuidade não seja ruim. Esses bloqueios aí. Então, é muito trabalho e também a característica dos jogadores. Sabemos que bola parada ganha campeonato. Ganha. A gente perde para o Santos. Os times aí que foi campeão ganharam títulos muito pela bola parada, muito pelo jogo de imposição, pelo jogo de disputa, e realmente o Santos estava tendo uma dificuldade muito grande. Então, não só o trabalho, porque a gente trabalhou muito, e até fazendo o gol ofensivo, né, que também não fazia tantos gols. Então, foi... Bom, basicamente é isso, ele vai só fazer um elogio final. Então, deixa eu tirá-lo daqui, valeu, Carille, boa tarde, apesar de tudo, tá perdoado.
Eu achei uma coletiva muito consciente, né? Muito consciente. Ele mostra consciência, para mim isso é muito importante, em relação aos problemas que ele tem no elenco e problemas que são consequência do clube, não ter dinheiro e outras questões. Então, essa consciência é algo que me fez admirar muito o trabalho do Carille nesses 3 meses. Claro, vou esperar o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Cuiabá, para a gente fazer uma análise mais completa, mas assim, o objetivo, e eu sei que muita gente fala, tem que parar de pensar porque, né, Libertadores? Gente, há 2 semanas esse clube estava desesperado, a menos até quando perdeu para o Corinthians. Ele ter tirado o time dessa situação, com vitórias contra Bragantino, contra o Flu, contra a Chape, mas jogou mal contra a Chape, venceu, gente. O time precisava fugir da queda. O Atlético Paranaense, Grêmio, fugiu. Era o que importava. A partir de agora, a gente dá tempo e faz uma análise sonhando mais alto. O sonho dessa temporada, depois de toda a consequência de trabalhos anteriores, enfim, era escapar. Escapou, ano que vem a gente sonha mais. Eu sei que é bom sonhar agora, mas futebol exige paciência também, tá certo? Beijo, boa tarde, Carille.